Fala galera, beleza? Hoje, no vídeo do Só Estudar, veremos uma matéria diferente, né? Como a gente tem visto bastante matemática, hoje a nossa disciplina será de Química. Sim, pessoal, a gente teve uma aula de Química de uma introdução, né? Que nós vimos na nossa aula passada, para a gente conhecer como é que é a matéria, e a gente pôde ver um pouco a respeito dos elementos químicos, a respeito também das particularidades em relação às partículas, a questão do elétron, do próton e do nêutron. Mas, antes de começar, deixa eu me apresentar. Eu sou Lucas Gabriel e dou aulas particulares de Matemática, Química e Física e Biologia para fundamental e ensino médio. Show! Mas antes de começar a nossa aula, pessoal, eu gostaria de pedir para vocês que vocês deixassem o seu like ou o seu dislike. E se você não é inscrito no canal, por favor, se inscreva no canal para que você não perca nenhum vídeo e ative o seu sininho para receber novas notificações a respeito que lançaram novas aulas. Show de bola? Então, vamos começar. Pessoal, continuando a nossa aula passada de Química, nós estávamos falando a respeito desse camarada aqui, ó, atomística. E como é a nossa segunda aula aqui de Química, a gente vai dar continuidade àquele assunto. Mas antes da gente começar a ver essas características, né, essa matéria de atomística, vamos tentar relembrar o que foi feito na aula passada. Você se lembra daquela tabela que eu passei para vocês falando a respeito das partículas, dos prótons, dos nêutrons, elétrons? Se você não se lembra, ó, tá bem aqui. Lembra que a gente estava vendo a respeito de cada uma dessas partículas aqui, do próton, do nêutron e do elétron. Nós vimos as cargas de cada um deles, as cargas relativas, né, que o próton tem uma carga relativa positiva, que o nêutron não possui uma carga relativa porque o nêutron ele possui a mesma quantidade de prótons e elétrons, então ele se anula, por isso que tem esse valor de zero. E nós vimos a carga relativa do elétron, que é negativa. Nós vimos também as cargas absolutas do próton e do elétron, né, que é 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb, né, positivo, que é o próton, e menos 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb, que é do elétron. Nêutron, novamente, é nulo, não possui. E nós vimos também as massas de cada uma dessas partículas. Nós vimos que a massa absoluta, a massa relativa do próton vale 1. A massa relativa do nêutron também vale 1. E a massa do elétron, olha só, é extremamente, além de ser pequeno, é leve, é tranquilo, a gente consegue até mexer com ele. A gente vai ver experiências mais pra frente, mas vamos deixar isso pra física, tá? Então a gente vê que o elétron é extremamente assim leve, minúsculo em relação ao próton. É por isso que a gente vai ver muita coisa relacionada à movimentação somente do elétron, justamente porque o elétron ele é extremamente leve, enquanto o próton é muito pesado, é muito denso. Então não dá pra gente mexer com um núcleo, digamos assim. Só tecnologias nucleares, que é uma outra tema que a gente vai ver lá em química e radioatividade. Mas deixa lá pra frente. Vamos seguindo passo a passo. E, é claro, não vou esquecer, na nossa última aula de química eu tinha passado uma atividade para vocês encontrarem as massas absolutas de cada uma dessas partículas. Eu não vou colocar aqui, não vai ser tão importante para a gente agora, mas era só uma aula para saber o feedback de vocês em relação ao que nós vimos. Tudo bem? A gente pode seguir então? Partiu! Vamos lá, a gente deu uma relembrada no que foi, né, principalmente aquelas tabelas, e vamos dar continuidade então a uma seguinte ideia. Mas claro, a gente viu muito a respeito dos prótons, dos elétrons, né? Nós vimos até aquelas fórmulas das partículas, qual é a fórmula do número de massa, qual é a fórmula que o número atômico é a mesma coisa que o número de prótons. Enfim, a gente vai começar a fazer exercícios para a gente ver como é que é isso na prática, né? Porque é o que vai interessar quando vocês estiverem na escola de vocês, tendo uma aula de química, certo? Então vamos lá. Temos o primeiro exercício aqui, que está dizendo o seguinte, ó, um determinado átomo neutro, é sempre bom a gente sublinhar, pessoal. Olha só, lembrando que essa atividade, já estou partindo para a atividade baseado na última aula de química que vimos. Se você não se lembra muito bem, se você não está se recordando tão bem assim, sugiro que vocês
olhem a aula, a primeira aula de química que a gente falou detalhadamente sobre isso e volte para cá para a gente poder fazer os exercícios. Aqui eu estou partindo do princípio que vocês viram no último vídeo. Show? Então vamos lá. Um determinado átomo neutro possui 10 prótons e 10 nêutrons. Determine. Então, ó, um átomo possui 10 prótons e 10 nêutrons. Vamos fazer essa primeira atividade aqui, beleza? Então vamos lá. Letra A. Determine o número atômico. Lucas, como é que a gente vai determinar o número atômico desse átomo neutro? Vamos lá. A gente sabe, pessoal, né, baseado no que nós vimos na aula passada, o número atômico, que é representado por essa letrazinha aqui, ó, o número atômico é representado por Z, tá? Z significa o número atômico. É o número de prótons, ou seja, é a mesma coisa do que o número de prótons. Z, então, ó, a gente sabe que o número atômico é a mesma coisa que o número de prótons, que é uma relação que nós vimos na aula passada. Show de bola? Então a gente sabe que o número atômico é a mesma coisa que o número de prótons. E no nosso enunciado, ele forneceu para a gente quanto é que é o número de prótons? 10. Logo, nosso Z, que é o número atômico, vale 10. Tranquilo até aí? Repare que eu só estou falando da teoria que a gente viu da aula passada. O exercício nem é tão difícil assim se a gente for lembrar das nossas regras. Show de bola? Então vamos lá, vamos fazer mais aqui, ó. Letra B. O número de massa. Lucas, como é que a gente vai determinar o número de massa com essas informações? Só vai conseguir fazer esse exercício se vocês lembrarem daquelas relações que vimos na aula passada. Bom, como ele está pedindo o nosso número de massa, que é representado pela letra A representa o número de massa. Show de bola? A gente sabe, baseado na aula passada que nós vimos, que A é a mesma coisa que o quê? Que é a soma do número atômico mais o número de nêutrons. Lembra dessa formulazinha que nós vimos na aula passada? Essa formulazinha aqui, ó, é milagrosa, vai ajudar a gente para fazer essa opção B. Nós temos o número atômico? Nós temos, que vale quanto? 10. Nós temos o número de nêutrons? Temos, que vale quanto? 10. Logo, a nossa fórmula vai ser o quê? A é igual Z, que vale 10, show de bola, mais o nosso número de nêutrons, que vale 10 também. Olha só, 10 mais 10, 20. Logo, nosso número de massa é de 20. Tranquilinho, não é? Show de bola. O exercício não é tão complicado. Como eu falei, se vocês se lembram das regras, das relações, exercícios como esse de um possível átomo, de um átomo hipotético, não chega a ser um exercício complicado, não. A letra C, pessoal, está pedindo para a gente o número de elétrons. Bom, como o átomo é nêutron, ou seja, a gente sabe que o nosso átomo que estamos trabalhando é um átomo neutro, o número de prótons é igual ao número de elétrons. Logo, pessoal, a gente sabe que o número de elétrons vale 10 elétrons. Lucas, eu não entendi. Vamos lá, vou explicar para vocês novamente o que é. Eu estou falando de um átomo neutro. Por que eu disse para a gente sublinhar isso daqui? Ó? Um átomo neutro significa que ele possui a mesma quantidade de prótons e a mesma quantidade de elétrons. E aqui no enunciado ele nos deu o número de prótons. Se a gente está trabalhando com um átomo neutro, óbvio que se tem 10 prótons, vai ter quantos elétrons? 10 elétrons, porque é um átomo neutro, tá? Então é muito importante a gente se atentar também a algumas dessas perguntas, que às vezes poupa a gente de ter que tirar fumaça preta das nossas cabeças, não é verdade? Então, show de bola? Qualquer dúvida, só vocês deixarem nos comentários e vou responder vocês assim que possível, tudo bem? E podem ter certeza, eu sou bem ativo, vocês mandam uma pergunta, um comentário, respondo na hora. Show? Então vamos fazer mais um exercício para a gente tentar deixar mais fixada essa matéria? Vamos lá. Segundo exercício, ó. Esse aqui já pede com uma coisinha um pouquinho mais diferente, mas não é nada assustador não, tá? Novamente, pessoal, ó. Um átomo neutro, olha só, um átomo neutro
Então a gente já dá aquela sublinhada para a gente não se perder de quem a gente está trabalhando aqui. Show de bola? Um átomo neutro possui número de massa valendo 18 e o número atômico valendo 9. Ou seja, galera, a gente já tem o número atômico, que vale 9, e nós temos o número de massa. Ou seja, nós temos o A, que é o número de massa, e nós temos o número atômico, que é representado por Z. Nós temos o A e nós temos o Z. Então, já fique com essas ideias aqui que fizemos do último exercício para a gente não se perder, tudo bem? Vamos ver o que ele pede na letra A. Na letra A, ele pede o número de prótons. O número de prótons é a mesma coisa que o que, gente? O número atômico. Ele nos deu o número de... o número atômico é a mesma coisa que o número de prótons. E o que ele deu aqui pra gente, ó? O número atômico. Ou seja, o número de prótons é a mesma coisa que o número atômico. O número atômico aqui vale quanto? 9. Logo, o número de prótons vai valer quanto? Prótons vai valer igual a 9. 9 o quê? 9 prótons. Show de bola? Só com a teoria que nós vimos na aula passada a gente consegue responder. Beleza? Vamos ver a letra B. Número de elétrons. Como o nosso átomo, pessoal, é um átomo neutro, o número de prótons é igual ao número de elétrons. Logo, o nosso número de elétrons vai ser igual ao quê? O número de elétrons vai ser igual a 9. Muito fácil, né? É desse jeito. Tudo isso se a gente for lembrar daquelas regrinhas que vimos a respeito dos átomos, né? Novamente, se você não se lembra muito bem, veja a primeira aula de química novamente, porque aí você vai fazer mais sentido pra gente na hora de fazer os exercícios, tudo bem? Para você não se perder. Vamos lá, letra C, o número de nêutrons. Bom, a gente precisa determinar o número de nêutrons. Nós temos o número atômico e nós temos também o número de massa. Qual é a fórmula que a gente vai usar para encontrar esse número de nêutrons? Esse camarada aqui, ó, que vai ser A igual a Z mais N. Z mais N. Então a gente vai ter uma facilidade muito grande de poder resolver esse exercício com essa fórmula aqui que a gente tem. Então, ó, vamos lá. Nós temos o número de massa? Temos, que vale quanto? 18. Show? Nós temos o número atômico? Temos, que vale quanto? 9. Tá faltando quem para a gente encontrar? O N. Nós temos uma equação do primeiro grau aqui para resolver. Vamos encontrar o nosso X da questão, que é o N. O 9 está positivo aqui com o N. Vai passar para o outro lado fazendo o que com 18? Subtrair. Então, nós vamos isolar o N e vamos colocar 18 menos 9. 18 menos 9 dá... Cálculo difícil, gente. Dá 9. Logo, a nossa resposta é de 9. Quantos nêutrons? 9 nêutrons, 9 prótons e 9 elétrons. Pessoal, alguma dúvida? Se você tiver alguma dúvida, deixa nos comentários que eu vou responder assim que possível, tá? Mas a matéria é assim, simples assim, tudo bem? Atomística básica. Agora a gente vai continuar a falar a respeito dos, né, terminando desses exercícios aqui que a gente fez, vamos começar a falar dos isótopos. Sim, pessoal, a gente vai começar a adentrar numa outra teoria, né, para que faça mais sentido tudo que a gente está vendo aqui a respeito. Mas cada um desses átomos possuem características diferentes, possuem estilos, vamos assim dizer, diferentes. Então, a gente consegue classificar esses estilos por meio, né, de algum desses nomes. O primeiro que nós vamos ver é os isótopos. Lucas, o que significa isótopos? É o que a gente vai ver agora, ó. Isótopos são átomos com o mesmo número de prótons, ou seja, a mesma quantidade de prótons, né, representado pela letra P, mas diferentes massas atômicas, que é representada por A. Eu peço desculpas por essa rasura aqui, mas se vocês entenderem, é o número de prótons representado por P e o número de massa representada por A. Então, o que são isótopos? São átomos com o mesmo número de prótons.
mesma quantidade de prótons, mas eles têm a massa atômica diferente. A gente vai ver exemplos sobre isso daí, tudo bem? Então vamos lá. Exemplos. Os 3 isótopos do hidrogênio, ou seja, vamos ver os 3 isótopos do hidrogênio. Né? Existem tipos de hidrogênios diferentes, que a gente vai ver agora, tá? Existem muitas outras diferenças, mas vamos começar por esse hidrogênio aqui, ó. Os 3 isótopos do hidrogênio. Vamos lá. Nós sabemos que são o prótio, o deutério e o trítio. O prótio, deutério e o trítio. Olha que nomes lindos, né? Perfeitos, né, para dar nome para as crianças. Mas enfim, esses são os 3 isótopos do hidrogênio. Mas vamos conhecer eles quimicamente aqui, ó, para fazer mais sentido para a gente, ó. Nós temos eles aqui, ó. Nós temos o hidrogênio, que também é chamado de prótio, tá? O hidrogênio muitas das vezes é chamado de próton, porque ele representa a carga positiva, vamos assim dizer. Ele é de protonação e tudo mais, mas aí é outras experiências. Mas para o nosso entendimento, o hidrogênio que a gente vê lá da tabela periódica, que é representado por 1, que tem massa 1 e tudo mais, número atômico 1, ele é chamado de prótio. Nós temos também um outro tipo de hidrogênio conhecido como deutério, mas olha o número de massa dele. Lembra que a gente viu na nossa teoria, ó. É a mesma quantidade de prótons, mas diferentes massas atômicas. Olha só a diferença aqui, ó. Enquanto nesse hidrogênio a massa dele é 1, desse outro hidrogênio, que é o deutério, né, a massa é 2. E olha só como é que é representado o átomo dele. Nós temos o núcleo, né, que é o próton, e nós temos um nêutron aqui ligado a ele, e nós temos um elétron circulando com ele aqui, ó. Que o elétron ele é bem leve, como aqui representado nesse primeiro desenho também. Nós só temos o núcleo e nós temos o elétron circulando com ele aqui, de forma desordenada, tá? E no deutério nós temos um próton ligado a um nêutron aqui, e nós temos o elétron se movimentando desordenadamente, tá? E, por fim, mas não menos importante, nós temos o chamado trítio, que é o hidrogênio, porém com a massa diferente, que é de 3. E olha só, temos 3 isótopos do hidrogênio. O hidrogênio ele tem 3 isótopos. Eles possuem o mesmo número atômico, o mesmo número de prótons, número atômico também, né? Mas eles possuem massas diferentes, entendeu? Embora, entre aspas, sejam o mesmo, mas não são os seus isótopos, tá? Pessoal, existem outros exemplos também que eu não coloquei aqui. E tem exemplos do carbono, que é o grafite, o grafeno, o diamante, enfim, existem muitos outros isótopos de outros elementos. Convido vocês a dar uma pesquisada sobre eles, tá? Que vai ser de extrema importância para matérias futuras, ok? Vamos lá. Agora, a respeito disso daqui, que a gente está vendo a respeito do hidrogênio e tudo mais, a gente vai falar a respeito da abundância isotópica. Lucas, peraí, que nome estranho é esse? Abundância isotópica. Como é que é? Vamos lá. A gente tem aqui um exemplo do cloro. O cloro, ele possui 35,5 de massa atômica. Aí você me pergunta, Lucas, peraí, a gente sabe que os átomos eles possuem a mesma quantidade de prótons, a mesma quantidade de nêutrons. Mas, peraí, será que ele tem algum valor, um número quebrado em sua composição? Sei lá, será que ele tem uma espécie de meio nêutron no seu núcleo? Será que isso acontece? Na verdade, pessoal, nem todos são tão simples quanto o hidrogênio para a gente determinar os seus isótopos, né? Entre outras coisas. Só que existem elementos como o cloro que a gente precisa falar a respeito dessa abundância isotópica. Por quê? A partir daí a gente vai começar a trabalhar com uma outra operação que é dita, né, da grande conhecida média ponderada. Mas eu vou explicar para vocês como que isso acontece. Eu vou justificar primeiro por que o cloro tem essa peculiaridade. Tudo bem? Então vamos lá. Vem com o tio que é sucesso. Partiu aqui, ó. Vamos lá. Repetindo aquela pergunta que a gente havia acabado de discutir.
Será que o cloro possui meio próton ou meio nêutron em seu núcleo? Na verdade não, pessoal. Porque olha só, não, a resposta é não, tá? Mas por quê? O cloro, ele possui dois isótopos, tudo bem? O cloro, ele possui dois isótopos. Esses dois isótopos do cloro são o cloro 35, né, que a gente conhece na tabela periódica normal, e um outro isótopo do cloro, que é o cloro 37, tá? E o que que acontece? O que eles têm de diferença, vamos assim dizer, em sua composição? Se a gente olhar o cloro 35, em termos de abundância, né, na natureza, né, que ele é encontrado na natureza, ele tem em torno de 75,4% na natureza, a composição dele. E o cloro 37, ele tem como eu posso dizer, entre aspas, abundância na natureza de 24,6%. Então vocês estão vendo esses números que eles não são tão, como eu posso dizer, redondos para a gente analisar, justamente por conta disso. Existem outros elementos que têm essa mesma característica e a gente vai saber como calcular, como diagnosticar isso daí, tá? Mas isso é estranho, não é? Que o cloro ele possui dois isótopos e cada um deles na natureza, vamos assim dizer, que eles são encontrados na natureza com essas porcentagens aqui. Tudo bem? Então vamos lá. Calma que eu vou sanar ainda essa dúvida em relação ao cloro, tá? Vamos lá. Observação. Essas porcentagens representam as substâncias isotópicas de cada espécie, ou seja, que é encontrada na natureza, que são esses caras aqui, 75,4% e 24,6%, tudo bem? Mas como que isso é calculado, né? Com isso, a gente vai começar a estudar o cálculo da média ponderada, né, que é o cálculo da massa atômica com base na média ponderada entre espécies isotópicas. Por isso, o número quebrado ser bem comum na tabela periódica. Como eu falei, existem outros elementos químicos que possuem essa característica de serem números quebrados, devido justamente por causa dessa abundância isotópica deles. E a gente só consegue calcular, a gente só consegue mensurar isso com base na média ponderada entre essas espécies isotópicas. Nós vamos fazer uma atividade a respeito disso, do próprio cloro inclusive, para a gente poder sanar essas nossas dúvidas, tá? Lembrando, pessoal, eu vou dedicar a aula, óbvio, para explicar sobre média, média ponderada, variância, etc. Mais para frente, tá? Mas isso daqui a gente já vai ter um spoiler a respeito do que é a média ponderada. Mas não se preocupem, se vocês não entenderem, vai ter aula de matemática falando a respeito disso. Tudo bem? Vamos lá. Continuando aqui, a gente viu, né, por conta desse cálculo das abundâncias isotópicas, a gente precisa utilizar a média ponderada para a gente poder ter essa ideia, para mensurar a respeito desses elementos, né, o quanto eles são encontrados na natureza. Então, sem mais delongas, vamos começar a colocar em prática o cálculo da massa atômica. Então, fazendo o cálculo da massa atômica, a gente consegue descobrir de que maneira mais segura a gente consegue fazer para encontrar cada uma dessas massas que são encontradas na natureza, a abundância delas aqui, tudo bem? Então vamos lá. Fazendo o cálculo da massa atômica, a gente consegue fazer da seguinte forma, ó. Pegar esse primeiro exemplo aqui para a gente poder sanar as nossas dúvidas de vez, tudo bem? Vamos devagar. Vamos lá. Vamos falar sobre o cloro. Cloro que vai fazer mais sentido para a gente. O cloro apresenta duas formas isotópicas estáveis, o cloro 35 e o cloro 37. O primeiro representa 75,4% e o segundo representa 24,6% da quantidade de átomos de cloro. Tudo bem? Qual deve ser a massa atômica esperada do cloro? É aí que é aí que eu vou conseguir provar para vocês por que é aquele valor quebrado de 35,5. Tudo bem? Então vamos lá. Nós estamos falando de duas espécies, né, do nosso colega cloro, não é isso? Então como é que a gente vai fazer isso? Primeiro, a gente vai pegar o cloro 35, né, que é o primeiro que a gente está trabalhando aqui, ok? Vamos botar aqui, ó,
35. Eu preciso que você acompanhe comigo atentamente como que vai ser feito, tá? Primeiro eu vou pegar a massa do primeiro cloro, que é de 35, e eu vou multiplicar pela porcentagem que esse cloro aqui, ó, tem em abundância na natureza, que ele é de 75,4%. Então a gente vai pegar 75,4. Nós vamos multiplicar 35 vezes 75,4. Por que que tem essa multiplicação, Lucas? É média ponderada, é o valor do nosso do caso do nosso elemento vezes o seu peso, vezes a sua abundância na natureza, que é de 75,4. Aí a gente vai somar, esse aqui, ó, é do primeiro cloro, ok? Esses dados que a gente colocou. Mas nós vamos pegar o cloro 37, a massa do cloro 37, né, que vale 37, e vamos multiplicar pela porcentagem que tem dos átomos dele, que é de 24,6. 24,6. Gente, como é uma média ponderada, nós vamos dividir toda essa operação pela porcentagem total. Total, pessoal, na porcentagem, nós também vamos ter aula de matemática a respeito disso. Na porcentagem, o total vale 100%, ou seja, vamos dividir todo mundo aqui por 100, tudo bem? Agora a gente vai fazendo todos esses cálculos aqui, 35 vezes 75,4 mais 37 vezes 24,6, vai dar um valor, né, já vou fazendo direto, já deixei, vai dar um valor de 35,492, que é aproximadamente 35,5 unidade de massa, tá? Aqui eu só vou deixar 35,5 para provar para vocês por que o cloro tem esse valor de 35,5. Porque nós fizemos o cálculo da massa atômica do nosso cloro e aí por conta desse cálculo da massa atômica a gente conseguiu determinar o valor da massa do cloro, partindo do princípio dos seus isótopos, que são dois, né? Nós fizemos. Se vocês fazerem esse mesmo cálculo com todos os outros elementos, pegando seus isótopos e tudo mais, vocês vão chegar nos valores quebrados das massas desses elementos. Lembrando que nem todos são números quebrados, mas uma grande quantidade na nossa tabela periódica é. Show de bola? Então vamos lá, vamos dar continuidade. Agora a gente vai ver a respeito dos nossos colegas, né? Isótonos. Lucas, o que significa isótonos? Vamos lá. Isótonos, pessoal, são átomos de elementos diferentes que possuem o mesmo número de nêutrons. Ou seja, vou ler de novo para vocês. São átomos de elementos diferentes que possuem o mesmo número de nêutrons. Show, né? Vamos pegar alguns exemplos? É só a gente pegar o boro e carbono. O boro e o carbono, eles são isótonos. Espera aí, mas como que isso acontece? É o que eu vou mostrar para vocês agora. Olha só. Se a gente pegar isótonos são o quê? Mesmo número de nêutrons, ou seja, o mesmo número de nêutrons. O que significa nêutron, pessoal? Nós vimos nas aulas passadas que o número de nêutrons é o quê? É quando a gente tem a mesma quantidade de prótons e a mesma quantidade de elétrons. Beleza, que é representado os nossos átomos de nêutron. Show de bola. Mas como é que isso como é que isso de fato é denotado? Vamos lá. O boro e o carbono, que tem essa diferença, essa discrepância, é na realidade o quê? Se a gente pegar, a gente tem aqui o número de massa e nós temos o número atômico do boro. Nós temos o número de massa e o número atômico do carbono. Então a gente vai ter o que aqui? Então, como é que a gente vai conseguir encontrar o número de nêutrons, já que eles possuem o mesmo valor? É simples, olha só. A gente vai pegar o número de massa, certo? Do boro. Vamos pegar o boro primeiro aqui, ó. Vamos fazer um exemplo com o boro. Pegando o boro, a gente tem que o número de massa do boro é 11.
e nós temos que o número atômico dele é 5, correto? Como é que a gente vai encontrar o número de nêutrons desse cara aqui? Nós vamos fazer a subtração entre o número de massa, né, subtraído pelo número atômico. Show de bola? E a gente vai ter o número de nêutrons. E aqui a gente vai ter o número de nêutrons. Show de bola? Então vamos fazer a subtração aqui, ó. 11 menos 5 dá 6. Show de bola? Vamos pegar o carbono aqui, ó. O carbono tem uma massa 12 e tem um número atômico de 6. Vamos fazer a subtração entre eles. 12 menos 6, 6. 6 o quê? Nêutrons. 6 nêutrons. Aqui, ó. 6 nêutrons. Tem um acento circunflexo aqui que eu estou esquecendo. Nêutrons. Show de bola? Molinho, né? É assim que a gente encontra o número de nêutrons. Né? Esses são os nossos colegas isótonos. Qualquer dúvida, deixe nos comentários e vou responder vocês assim que possível. Tudo bem? Então, vamos lá, vamos dar continuidade aqui, ó. Nossa aula já está acabando, tá? Podem ficar despreocupados. Vamos ver agora sobre os isóbaros. Isóbaros. O que é isóbaro, Lucas? São átomos de elementos diferentes que apresentam o mesmo número de massa. O mesmo número de massa. Representada pela letra A. Tudo bem? Vamos ver um exemplo aqui de isóbaros. Isóbaros, esse nome a gente vai ver bastante. Isóbaros. Exemplo, nós temos o carbono e nós temos o nitrogênio. Lucas, espera aí. O carbono que a gente viu no nosso último exemplo vale 12. Vamos lá, vou explicar para vocês agora. Nós vamos trabalhar, galera, com o carbono 14. Espera aí. Se no nosso último exemplo, Lucas, a gente viu que o carbono tem uma massa de 12. Como assim? Eu vou explicar para vocês. Esse carbono 14 que nós estamos trabalhando é um carbono específico que é usado para fazer a datação de fósseis, né? O pessoal quando vai descobrir quanto tempo tem aquele fóssil, quanto tempo tem, principalmente os paleontólogos, quando eles vão querer pesquisar quanto tempo tem aquele fóssil, não é necessariamente os paleontólogos, os próprios químicos também são capazes de fazer isso, e eles vão fazer a datação daquele fóssil. Pode ser de um dinossauro, pode ser de uma espécie que viveu há milhões e milhões de anos atrás. E eles procuram justamente esse carbono 14 para fazer a datação. Então nós vamos trabalhar com o carbono 14, tudo bem? Então, antes que vocês fiquem preocupados ao fato da gente ter acabado de ver um carbono 12, tá? Então vamos lá, e podem ficar tranquilos, a gente vai mais trabalhar com o carbono que vimos no exemplo anterior, tudo bem? Bom, carbono 14 e nitrogênio que também tem uma massa de 14. Eles são o quê? Isóbaros, ou seja, tem o mesmo número de massa atômica. Show de bola? Gente, existem muitos outros exemplos, existem muitos outros elementos na nossa tabela periódica que tem todas essas características. Tem os seus isóbaros, tem os seus isótonos, tem os seus isótopos também. Enfim, podem ficar tranquilos que tem bastante. A gente só viu alguns desses exemplos e a gente vai ver muito mais na nossa próxima aula. Pessoal, eu espero no fundo do meu coração que vocês tenham gostado dessa aula, né? Peço desculpas por qualquer coisa. Se você gostou, pessoal, dessa aula, por favor, não deixe de dar o seu like, não deixe de avaliar esse vídeo, porque para mim é muito importante. E se você não é inscrito no canal, por favor, se inscreva e ative o sininho para receber as nossas próximas notificações de nossas próximas aulas. Tudo bem? Pessoal, com as suas dúvidas sanadas, com tudo resolvido para que você possa conseguir dar continuidade, só estudar. Show de bola? Então, pessoal, fui!